Estamos aí, né? Resistindo. Não é fácil. Resistir. Mas é uma experiência diferente, é um aprendizado. Pompeu, nós estamos ao vivo já agora. Oh, que alegria, que alegria. Então, bom falar contigo, Juliana Brizola, com os internautas que estão ligados contigo e agora também ligado comigo, para fazermos esse bate-papo aí. Estou muito feliz. Sei que tu tem feito umas lives aí muito rica. Ó, fez só com o Ciro, com o Lupe, com o Antônio, presidente do PDT lá de São Paulo, só com os grandes. Eu estava morrendo de ciúme. Eis-me aqui, ó. Estou contigo. Mas eu não ia te esquecer, Pompeu. Olha só, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está fazendo essa live que se chama Live Brisolista, praticamente uma por semana a gente tem conseguido fazer. E eu já tinha pensado em te convidar, né? Porque, em primeiro lugar, tu é o presidente estadual do nosso PDT aqui no Rio Grande do Sul. E, em segundo lugar, porque tu é nosso deputado federal, e acho que é muito importante que tenha essa ligação do deputado federal com o deputado estadual, que a gente consiga fazer uma prestação de contas do nosso trabalho, agora dessa forma que pelas lives, né? Mas é uma forma da gente se aproximar dos nossos eleitores, daqueles que a gente representa, tu lá na Câmara dos Deputados, eu aqui na Assembleia. Então, é a forma que a gente tem hoje. Eu vou começar perguntando para ti como é que está a tua vida, tu que é uma pessoa que anda tanto, né, Pompeu, é conhecido por ser um deputado que anda por todo esse nosso Rio Grande, atendendo todos, e é uma característica muito bonita em ti, essa tua dedicação ao teu trabalho, tu faz da melhor forma, tu te dedica de corpo e alma, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Eu quero te dizer que eu sou uma admiradora dessa tua dedicação, dessa tua cumplicidade com o teu eleitor. Então, eu imagino que para ti deve estar sendo bem difícil ter que ficar em casa, porque tem umas pessoas que têm mais facilidade, né? Mas eu imagino que para ti deve estar sendo difícil. E eu queria te ouvir, como é que está a tua vida, tua com a Fran, né? Com as crianças, como é que vocês estão se virando e como é que tu também está fazendo para fazer o teu trabalho lá para Brasília, né? É verdade, Juliana. Então, primeiramente, te cumprimentar, dizer que da alegria que eu tenho de fazer essa live contigo, compartilhar com os internautas aí um pouco da tua história, da minha história, da nossa história, do nosso trabalho. Tu como vereadora, uma vez, duas vezes, é isso, né? Deputada. Uma vez vereadora, 3 vezes deputada. Duas vezes vereadora, né? Uma só. Uma vez. Uma vez vereadora, 3 vezes deputada. Enfim, nossa dirigente, nossa liderança maior, nossa líder, né, líder do PDT na Assembleia Legislativa, uma mulher. Na política não é fácil. Uma mulher na política, vereadora, mais difícil. Deputada, o que dizer? 3 vezes. Diz que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, caiu 3 na cabeça dos outros, né? Então, uma coisa muito linda. E agora assume a liderança no meio de um monte de homens, bons deputados, nós temos excelentes deputados, daí tu lideras os homens. Isso é muito difícil. Então, é um desenho bem importante que a gente tem que reconhecer e que respeitar, valorizar, enfim. Agora, a nossa pré-candidata a prefeita da capital não é pouca coisa, mas aí eu estava pensando comigo, a Juliana é Brizola, Brizola é a Juliana. Aí eu depois fiquei pensando, não, mas tem mais o Jango no meio, né? É verdade. Sobrinha neta do Jango também. Então eu pensei, pedigree tem. Aí, tá certo, né? Tem tudo para dar certo. E está dando certo, está no caminho, nós estamos todos muito felizes, o PDT, como um todo, está muito representado por tua liderança, por tua disposição, por tua gana, por tua garra, e por ser mulher, mãe, guerreira, lutadora, a gente precisa conhecer e reconhecer isso. E dizer para ti que eu estou nesse embate aqui, né? Porque eu sou um andarilho pelo Rio Grande, né? O doutor Brizola dizia, tu anda demais. Ele me chamava mestre Pompeu, tu anda demais. Mas era o meu jeito, e parece que quanto mais eu andava, mais eu gostava, e as pessoas gostavam de eu poder andar e estar nos lugares, e agora tive que me recolher, né? É um jeito diferente,
Mas aí tem essa questão da internet, que eu comecei a usar com muito mais intensidade, não só fazendo essa videoconferência todo dia com a Câmara dos Deputados, aí com a direção nacional do partido, com o presidente Lupe, com o Ciro. Eu nunca falei tanto com o Ciro como estou falando agora. Vê que coisa engraçada, né? Aí, digo, bom, se lá dá certo, aqui dá também. Fizemos uma reunião da executiva estadual, da nacional, tu participa ali com nós, né? Todas as que eu fiz, tu estavas junto. Sim. Aí, da estadual, fizemos aquela reunião da estadual, bem participativa. A próxima da estadual eu vou estar presente também. É que deu... Lá. Não consegui, sim. Mas na próxima nós vamos fazer temos umas coisas para decidir na direção estadual. Aí já fiz uma dos coordenadores regionais, são 37 coordenadorias, estavam 27 coordenadores, nunca tínhamos feito uma reunião com tantos coordenadores juntos. Vê que coisa importante, né? E agora, os 10 que ficaram de fora estão enlouquecidos que querem fazer uma só com eles. Eu digo, eu vou fazer. Os 10 coordenadores regionais ficaram de fora. Tenho feito algumas lives com vereadores, prefeitos. O Dudu, tu fizeste uma lá, o nosso presidente da FAMURS, né? Com o Dudu não conseguimos, porque a nossa live estava marcada bem naquele dia, né, que o Sérgio Moro resolveu sair. E aí foi bem no horário, a gente resolveu trocar, porque a gente achou que, enfim, que não ia ter, né, todo aquele acompanhamento das pessoas que estavam ligadas lá naquele pronunciamento do Bolsonaro, que ele fez logo depois, né? Mas eu vou fazer sim. Faço. Eu fiz uma com o Dudu, com o Dudu Scorsato, do nosso presidente da FAMURS, prefeito da Palmeira, teu amigo, meu amigo, nosso querido jovem prefeito, empreendedor, inteligente, enfim, todas as qualidades, enfim, toda essa interatividade. E aí, que bom que a gente tem a oportunidade de poder estar junto, agora fazendo esse bate-papo aqui com os internautas, o pessoal que está testemunhando esse momento, e a vida segue. Eu digo assim, que o mundo foi invadido por esse tal de alienígena, que é um extraterrestre, corona, e é real, não é virtual, não é cinema de Hollywood, é a realidade que está acontecendo. Então, não tem, como diz os teus meninos e o meu guri, o Ícaro, não tem a Liga da Justiça, como é que é? Quarteto Fantástico, né? Para defender a Terra. Não tem o Superman, a Mulher Maravilha, o incrível Hulk, o Homem de Ferro, que está na moda. E eu sou do tempo do He-Man ainda. Eu também. Então, não tem. Quem é que são os nossos heróis? Os médicos, enfermeiras que estão morrendo na linha de frente, são aí os agricultores que estão produzindo, os caminhoneiros transportando para não falte nada no mercado, a segurança pública, os nossos mestres, professores que continuam dando aula de maneira virtual, se esmerando, se esforçando muito. Então tem muita gente que está na linha de frente, inclusive assumindo o risco, correndo o risco. E o que cabe a nós, os políticos, a ti como deputado estadual, a mim como deputado federal, a Câmara, o Senado, o presidente da República? A nossa missão é dar arma e munição para estes heróis que estão na linha de frente vencer a batalha, né? Ganhar a guerra, que são as EPIs, equipamento de proteção individual. Está tocando meu telefone aqui, ó. É o nosso pessoal que está na linha de frente e que a gente precisa dar instrumentos para eles fazerem a luta em defesa do Brasil, em defesa dos brasileiros, em defesa da nossa gente. Esse é o meu papel, é o nosso papel. Não é coisa muito simples, não é fácil, mas graças a Deus a Câmara dos Deputados está dando resposta, o Senado está dando resposta, apesar do nosso presidente Bolsonaro, que insiste em brigar, fazer atrapalhada. Ele só se alimenta da briga, da discórdia, ele é muito belicoso, né? Ele gosta de uma peleia. Então, lamentavelmente é isso, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Essa questão dos R$600, que foi aprovado, que tu acompanhaste ali, que o Bolsonaro apresentou 200, a Câmara dos Deputados, nós da oposição, queríamos 1.050, que é um salário mínimo, que é o mínimo que a pessoa precisa para viver, né, no mês, mas enfim, chegamos a 600, aquela velha história, uma coisa que eu quero, outra coisa que eu posso, quanto eu posso daquilo que eu quero, então foi possível. E aí entrou a questão da mãe chefe de família. Eu defendo muito isso, a questão da mulher, e tu como mulher, sei quanto tu defendes, que a mulher chefe de família ganhe, então, em dobro. E aí já chegou a questão do pai chefe de família, que tem mães que são pais e tem pais que são mães também. Muito poucos, mas tem. A maioria são as mães que são mães e pais. Então, melhorou.
mas, de qualquer sorte, o governo está lá meio enredado, aprovamos leis para proteger as empresas, desde que não demita trabalhadores, porque, como dizia o doutor Brizola, na inspiração do Pasqualini, o trabalhismo, ele prega o trabalho, a unidade do trabalho com o capital, do capital com o trabalho. E aí o Pasqualini dizia que o trabalho e o capital são como irmãos siameses, vivem juntos, estão juntos, interdependem, um depende do outro. Aí eu aproveito, na minha experiência de vida, eu digo assim, que são uma família, o capital e o trabalho, sendo que o trabalho é o pai do capital. As pessoas me olham quando eu digo isso, quer ver? Primeiro vem o trabalho, aí o trabalho trabalha e gera com o trabalho riqueza, e a riqueza gera o capital, e aí que nasce o capital. Então o capital, não esquece, ele é grandão, bonitão, filho nobre, né? Mas não esquece que o pai dele é o trabalho, ele é filho do trabalho. O trabalho veio antes, e o dever dele é respeitar o pai, é respeitar o trabalho. Então nós temos essa ideologia maravilhosa, que compreende essa visão de mundo, e nessa linha nós temos trabalhado, então, para valorizar o trabalho e o capital, também para a microempresa, para as empresas, então, são 40 bilhões por 2 meses, um financiamento com um ano de carência, um ano para pagar, e juro de 3,75 ao ano, é o juro mais baixo que tem. E o outro valor de 11 bilhões para os bem pequenininhos, os microempresários, empresário individual, aqueles que são a própria empresa. O CPF é o CNPJ, ou seja, o cidadão é o empresário, ele é o empresário dele mesmo. Por isso que diz que ele é trabalhador empresário. E também é 6 meses de carência, 36 meses para pagar, e ainda juro de 3,75, que é o mais barato. Ou seja, para dar um apoio para os trabalhadores, para os empreendedores, para que eles possam respirar, porque, e aí eu concluo a resposta, a nossa visão, a minha visão, e eu entendo que é a visão de quem é trabalhista, é assim, o que é mais importante? É o capital e o trabalho. Aliás, desculpe, é a saúde ou o capital? Porque hoje está muito em voga esse questionamento. Bolsonaro quer valorizar o capital ali, a questão do emprego e não sei o que lá. E outros querem valorizar a saúde. E aí muita gente fica num falso dilema, porque isso é um falso dilema. Aí qual é que é mais importante, então? É o capital ou a saúde? A economia ou é a saúde? Eu digo assim, os dois são importantes, tá bem? Só que a saúde é mais relevante. E aí eu faço uma comparação simplória de um missioneiro interiorano, filho de um colono assentado pelo Dr. Brizola. Eu nunca esqueço essa minha natureza. Dizendo assim, que o capital ajuda a vida. A gente precisa, porque tu imagina tu viver sem um troco no bolso é uma vida meio bandida. A gente sabe que é importante. Agora, se o capital é importante para a vida, imagine a saúde. É mais importante para a vida. Então, os dois são importantes, mas a saúde é mais relevante. Porque se tu tiver dinheiro e não tiver saúde, a vida é uma desgraça. Então, nessa hora, o capital tem que ajudar a saúde. Para a saúde, salvar a vida. E depois a vida com saúde, salva o capital. É isso que as pessoas têm que entender. A vida é bem simples. A gente é que dá uma complicada. Então, a gente tem que simplificar e explicar de maneira simples para que as pessoas simplesmente entendam o jeito de ser. Tem uns que só olham para o capital. Só olham para o capital. Não adianta só cuidar do capital, que a pessoa às vezes tem dinheiro no bolso, dinheiro no banco, dinheiro no cofre, dinheiro na guaiaca, como eu digo, e o vírus no pulmão. Vai morrer com o dinheiro na mão. Então, não adianta, a gente tem que ter essa grandeza de compreender a natureza humana e, nessa hora, a gente ser mais humano é o que mais precisa, né, Juliana? Com certeza, Pompeu, tu tá cheio de razão, e inclusive se a gente olhar o que todos os países estão fazendo, é mais ou menos o quê? Eles estão aprovando lá, né, recursos para que as pessoas possam ficar em casa, né? Aí é que está faltando, talvez, o nosso país no sentido do próprio presidente, né? Que ele dá essa importância ao capital, que tu falas, na questão dos empregos, e que todos nós também temos, mas ele despreza completamente a saúde, inclusive fazendo piada, né? Ontem e hoje estava fazendo piada, que ia fazer churrasco, e aí depois dizendo que era fake news, ha. E a gente não ouviu até aqui, né, Pompeu, uma declaraçãozinha dele para as famílias que perderam seus entes queridos. Puxa vida, nós estamos hoje ultrapassando 10 mil mortos,
toda vida é uma vida, né, Pompeu? Mas eu gostaria de te dizer que tem vários companheiros nos acompanhando, então eu queria mandar um beijo, um abraço para eles, para o Solano de São Gabriel, meu amigo querido, teu amigo querido. Doutor Solano, doutor queridão. Nosso doutor lá de São Gabriel. Também quem está nos acompanhando, que eu vi aqui, a nossa querida amiga, presidente do nosso PDT de Bagé, a Helenara, mandar um beijo para Professora Helenara, amada. Também eu vi aqui o Lademir, nosso presidente lá de Canoas, um abraço para ele. Grande Lademir. Eu vou falando aqui as pessoas que vão aparecendo quando eu consigo, né? Mas assim, Pompeu, eu também queria te dizer que agora, porque aqui na Assembleia, logo que começou, né, o fechamento da Assembleia, os deputados, através de um decreto ali da mesa diretora, foram proibidos de legislar. A gente estava apenas apreciando projetos que vinham do Executivo. Agora, há mais ou menos uma semana, a Assembleia possibilitou que os deputados possam legislar e tudo, somente sobre o Covid, né? Aí eu entrei com 2 projetos que eu gostaria que tu soubesse, né? O primeiro é um projeto que eu acredito que todo mundo acha necessário, porque é uma coisa muito comum hoje em dia, que é o combate ao fake news, né? Sobre a pandemia. As mentiras sobre a pandemia. Né? Esses dias estavam falando aí que as máscaras que vinham da China estavam contaminadas com a Covid e tudo mais, e dentre tantas outras mentiras, né, que se falam na internet, e que é um momento muito grave, né, que se trata de saúde, e que, então, essas pessoas que elas cometem um crime, e isso tem que ser punido, né, elas têm que pagar a multa, elas de alguma forma, elas têm que ser proibida, né, enfim, sentir que aquilo não pode. Esse foi um projeto. O outro projeto, que os 2 agora estão na CCJ, né? O outro projeto, Pompeu, foi porque eu me deparei com uma questão, assim, que me deixou muito angustiada, porque eu tenho 2 filhos, eles estudam em escola particular, e eles estão recebendo as aulas online todos os dias, fazendo tarefas, aulas com os professores, inclusive, e assim como a gente faz as nossas conferências, eu com a Assembleia, tu com Brasília, eles também fazem. E aí, conversando com algumas professoras de escola estadual aqui do Rio Grande do Sul, não se tinha esse projeto para as nossas escolas, porque não deu nem tempo de fazer, a secretaria também nunca se preocupou, e deixou, assim, a cargo de cada professor, entende? Então, tem muito professor se virando, assim, porque eles já vivem uma realidade muito difícil, né, salários parcelados e tudo mais, e nem todos os alunos têm, porque tem muita criança que não tem o smartphone, tem muita criança que não tem Wi-Fi, essa é a realidade. Então, a gente pensou, eu me lembrei de uma coisa que tinha antigamente, quando eu era criança, que tinha na televisão de manhã cedo, que se chamava o Telecurso Segundo Grau. E aí eu me lembrei dessa TVE pública aqui, né? E aí, pois é, então, nós entramos na Assembleia Legislativa com esse projeto para que o governo do Estado solicite a nossa TVE pública, que já prestou tantos serviços para o nosso Estado, que pode prestar mais esse. Não só agora, enquanto as crianças estão em casa, mas também depois, quando voltarem, para recuperar as aulas, para tantas outras coisas. Televisão aberta é algo que todo mundo tem, né, Pompeu? Então, a gente pensou nessa. Eu queria muito que tu soubesse desses projetos, porque é o PDT que está apresentando esses projetos. Mas eu queria te falar, tu falasse tantas coisas interessantes, eu quero que tu volte a falar sobre os teus projetos lá na Câmara, eu quero que tu volte a falar da atuação da bancada do PDT, né? Por exemplo, eu estava acompanhando essa MP 936, né? Acho que o relator até é aquele deputado de São Paulo, Orlando Silva. E eu recebi, Pompeu, algumas denúncias aqui no Rio Grande do Sul de algumas empresas que estavam aderindo, né, a essa proposta, mas que também continuavam demitindo, sabe? Então, eu queria mesmo, através de ti, que a gente desse uma olhada nisso, como é que está sendo esse critério, né? Se é que estão acompanhando realmente que as empresas estão aderindo a esse recurso, mas, porém, entretanto, será que elas estão se comprometendo mesmo, né, em não demitir? Porque essa é a questão, como eu disse, todos os outros países fizeram.
O governo ele tem que entrar numa ajuda aos que mais precisam, numa ajuda a tudo referente à saúde, né? Seja os EPIs, os nossos profissionais de saúde, e também as nossas empresas, as nossas pequenas e médias empresas, para que elas possam garantir o emprego e também não falirem. E tudo isso é o governo. E eu te pergunto, Pompeu, o Ciro vem dizendo de onde vem o dinheiro. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Porque os caras gostam de dizer que não tem dinheiro, né? Tem dinheiro, Juliana. Olha aqui, ó. Primeiro, me permite dizer, esse teu projeto da TVE, olha, fantástico, fantástico. Chega a dar ciúme, muita gente ficou com ciúme, viu? Mas é fantástico. E vou dizer para ti, não vai ser só na pandemia, viu? Esse é um projeto que veio para ficar. Eu diria assim, esse projeto provavelmente seja o mais importante projeto que a Assembleia Legislativa vai aprovar durante esse período de pandemia e que vai ser duradouro, né, enquanto tiver a TVE, que eu espero que ainda tenha por muito tempo. Então, te parabenizar. Essa questão das fake news, eu também brigo muito, eu também tenho um projeto lá em Brasília, não foi aprovado o meu lá ainda, mas é na mesma linha desse projeto que tu tens aí. Então, é bem interessante, porque fake news, vamos dizer assim, mata as pessoas, ofende as pessoas, machuca as pessoas, induz as pessoas ao erro e a caminhos graves. Bom, então, parabéns pelos dois projetos. Lá em Brasília, a questão primeiro do Bolsonaro. Lamentavelmente, o mundo, no começo, não entendeu o coronavírus. E é compreensível, porque as pessoas também não sabiam. Ninguém é obrigado a nascer sabendo da grandiosidade, do perigo que era o Covid-19. Por exemplo, a Itália demorou, a Espanha demorou, a própria Inglaterra, tanto que o primeiro-ministro pegou o vírus, né? Que coisa louca, né? E aí tu vai ver, tem vários países, o Trump, né? O Trump brincou com a coisa e depois se ajoelhou. Aliás, Nova York está de joelho para o vírus, a Cidade Luz apagou as luzes, a Roma, a cidade eterna, quase está perdendo a eternidade, e nós estamos sofrendo. Mas todos esses líderes mundiais erraram, e errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Eles reconheceram o erro, voltaram atrás e tomaram atitude. O nosso presidente também errou, e é compreensível que ele tenha errado. Afinal de contas, os outros maiores do que ele, e eu diria mais experiente que ele, erraram também. O problema é que os outros acertaram, corrigiram, e ele não. Deu um atestado de burrice, errou e continua errando. Então, é lamentável. E essa questão da festa, do churrasco, eu até botei no meu tweet, ele convidou e depois ele disse que ia fazer um com 3 mil pessoas. E eu disse, vai sobrar convite. Tem tanto convite que até o Covid está convidado. E lá todo mundo vai... A gente ri, mas é uma tragédia, né? Aí eu botei essa aí. Assim, é risível se não fosse trágico, né? Porque os convidados vão conviver com o Covid, vão sair de lá tudo abraçado com o Covid, porque é o principal convidado da festa do Bolsonaro. É uma coisa lamentável. Mas ele consegue. Ele brigou com a Câmara, brigou com o Rodrigo Maia, com a Câmara toda, mas com o Rodrigo Maia especialmente, que é quem pode, inclusive, dar o impeachment dele. Ele brigou com o Davi Alcolumbre, com o Senado, ele brigou com a imprensa, brigou com o STF, brigou com a OAB, brigou com a Organização Mundial da Saúde, demitiu o ministro dele, que era um médico, um cara competente na saúde, demitiu o Moro. E eu vou dizer para ti assim, eu tenho lá, acho que o Moro tem alguns valores bons, enfim, como todos nós acertamos e erramos, como dizia o doutor Brizola, a vida não é só pelos acertos e nem só pelos erros, é pelo saldo médio. Então, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas o que conta é o saldo médio. Se pegar assim só o que eu acertei, só o que eu ganhei, eu sou o maior vencedor. Se pegar só o que eu perdi, eu sou o maior perdedor. Mas eu nem só perdi, nem só ganhei. Bota na balança e é o que nós somos. E nesse contexto, o Moro. Só que eles diziam que era Deus no céu e o Moro na terra. Agora é Deus no céu e o Moro no inferno. E o Moro não era tão bom quanto eles estavam dizendo, mas vamos combinar, não é tão imprestável como eles estão dizendo. Eles fazem assim, é um jeito absurdo. E agora essa coisa do STF, e agora o churrasco, ele não tem nenhum mínimo de compaixão, um mínimo de compreensão com ninguém. Mas a vida segue, nós temos que tocar o barco. Essa questão que tu colocasse aí, nós também recebemos denúncia de empresa, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que estariam acessando essa linha de crédito do financiamento barato para pagar os servidores, para pagar os funcionários, enfim, tudo certinho, só que estavam demitindo alguns funcionários. Isso aí pode acontecer, é do jogo, como diz o castelhano, echa la lei, echa la trampa.
Tem a lei e tem a trampa. Mas sabes que a mentira tem perna curta. Pega ali na esquina ela. E, consequentemente, esse pessoal vai cair nas mãos do Ministério Público ali na frente, se continuarem fazendo isso. É bom ter essa advertência. Nós temos que ir acreditando e fazendo o bem. Quem faz o bem, sem olhar para quem, melhor convém. Eu tenho lá, Juliana, assim como tu tens aí apresentado os projetos, eu apresentei 16 projetos. Claro que eu não vou falar todos aqui, não te assuste. Mas, assim, rapidamente... Não, isso é muito projeto. Eu falar assim, 2 ou 3 que até já foram aprovados. Um, na tua área, do FIES. Sabes que tem quase 1 milhão de jovens que devem para o FIES, que é o financiamento estudantil. Eu não devo, porque paguei, mas eu ganhei. Eu estudei, me formei na Universidade em Cruz Alta, graças ao FIES, ao crédito educativo, que a gente dizia, né? E me formei, paguei. Vim, mas tem 1 milhão que está devendo. E nessa hora da pandemia, né, esses jovens se formaram, estão qualificados, mas não estão empregados porque não encontraram emprego na sua área. E estão devendo. Então, nós conseguimos lá, outros colegas também apresentaram projetos, fizemos um bolo de projetos. Do PDT tinha 3 deputados. O meu era o primeiro, depois tinha do Dagoberto, e não me lembro, tinha de um outro deputado. Eram uns 3. Aprovamos o projeto, foi para o Senado votou, falta o Bolsonaro sancionar, mas vai virar lei que o pessoal do FIES, os jovens, vão ter um fôlego até dezembro que não vão precisar pagar. Então, esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo nós vamos votar semana que vem um projeto para indenizar essas pessoas que estão na linha de frente no enfrentamento do coronavírus, que são os agentes de saúde, os profissionais de saúde. As pessoas morrem, tem uma família lá no Nordeste, gastou o que não tinha para fazer um filho médico. O filho com 35 anos, médico, morreu. Era a salvação da família, era o filho médico. O filho médico morreu e a família morre um tanto junto. Então, que haja uma indenização, uma compensação. Não que isso vá, digamos, substituir, não é isso, mas pelo menos dar um mínimo de amparo, de dignidade à família que sobrevive. Na mesma linha, nós fizemos um projeto para as mães que estão em licença maternidade. E tu sabes que a licença maternidade tem um prazo, e tem muitas mães que o prazo da licença maternidade está vencendo agora no meio da pandemia. Aí a mãe tem que voltar. Imagine o perigo, tu voltar no meio da batalha e tomar uma bala perdida. Se essa mãe pega a doença, ela leva para o filho. Aí dizima a família. Então é uma coisa. E a outra, a mãe vai trabalhar e deixa a criança onde? Na creche? Que creche? Que creche? Não tem. Na escola? Escola? Não tem escola. Não tem com quem deixar. Então, é o mínimo do mínimo. E Deus me deu essa sensibilidade. E a gente está falando de um bebê, né? Porque é 4, 6 meses, né? Por aí, geralmente a licença é de 4 ou é de 6. A mulher ainda está amamentando. Olha, Pompeu, esse teu projeto é maravilhoso. Inclusive, esse é outro projeto que eu também entendo que talvez depois da pandemia possa continuar. Por quê? Porque a gente tem uma cobrança muito forte, né, da mulher amamentar e tal, né, só que ela tem que voltar ao trabalho, e esse momento de voltar ao trabalho, ele é o pior momento para a mulher, que a mulher tem que se separar do bebê, entende? Tem que voltar a trabalhar, né, muitas vezes ela é a chefe de família, como tu mesmo disseste, e não tem política pública para apoiar ela. Então, parabéns, porque, olha, esse é um baita de um projeto para o Dia das Mães, né, Pompeu? É um baita projeto, é um presente para as mães, e nós vamos aprovar semana que vem em homenagem às mães. E veja outro detalhe, na minha casa, nós somos em 12 irmãos. Então, uma família com 12 irmãos, muitos filhos, agora não é mais assim. A família é de um filho, 2, e olha lá quando tem 13. Então, é um momento único na vida daquela pessoa. A pessoa vai ter só um filho. Não dá para se dedicar um pouquinho mais. Eu acho que a licença maternidade tinha que valer por 1 ano. Aí eu sei que os empresários ficam preocupados. Não, eu não estou dizendo que os empresários têm que pagar. A sociedade tem que pagar. O Estado tem que pagar. Nós temos que pagar. Todos nós. Porque é a natureza humana que tem que se compreender. Aliás, o coronavírus vai deixar muitas lições. Muitas lições. Eu acho que isso veio com uma espécie de provação, de provocação, para a gente ver como é que a gente é mesmo. E um desses projetos, tu me deu agora um alento. É verdade, eu não tinha me dado conta. Pode ficar para depois, a exemplo do teu projeto da TVE. E um que nós estamos brigando lá, e brigando assim com muita intensidade, é sobre a questão do consignado.
É uma coisa assim que não me desce. Tu sabes, até ontem me ligaram aqui me oferecendo consignado. As pessoas, esses telefones de São Paulo aí, quando veio o 011 ou o 013, que eu acho que é de Minas Gerais, já sabe que é para vender uma coisa para ti. E eles conseguem vender, eles têm a lista das pessoas do INSS e vendem esses pacotes de consignado. Tem milhões de aposentados devendo consignados, cujos valores são bilhões. Não é só aposentado, mas principalmente os aposentados. Aí o que acontece? Esses aposentados, na verdade, são, como a gente dizia antigamente, arrimo de família. Quando tinha uma família que tinha só um filho e que não queria deixar esse filho ir servir o quartel. Então dizia, esse é arrimo de família, não pode sair. Hoje o aposentado, às vezes, ele é o único que recebe naquela casa. É o único que tem um saláriozinho naquela casa. O filho está desempregado, o neto, não sei o quê, é só ele que está garantido. E aí chega no fim do mês, o banco fica com a metade do seu salário. Então nós queremos que até dezembro, por 5, 6 meses aí, suspenda o pagamento do consignado. Manda para o final do contrato, ninguém vai negar a conta. Os bancos ganharam o ano passado, Juliana Brizola, ganharam, está sentada, fica sentada, para não cair, 130 bilhões. É o que o Brizola batia, né, nos bancos, né? E que o Ciro Gomes bate muito, né? Então, 130 bilhões de reais de lucro, estão nadando no dinheiro. Eles não podem esperar 6, 7 meses? Pode, não vão morrer. Agora, o aposentado pode morrer. A família do aposentado pode morrer. Então, é um projeto que eu considero assim, bem relevante, dentre os vários que a gente tem lá tramitando, desses 15 que te falei que estão tramitando, 16, aliás, 17. Então, eu tenho esperança que alguns sejam aprovados e que a gente possa melhorar a vida e a qualidade de vida do nosso povo, manter um mínimo de dignidade e que depois da pandemia a gente possa tirar boas lições e viver um bem-estar melhor, mais generoso, mais humano, mais decente. Como o Ciro Gomes está pregando, e aí eu concluo, tu disseste assim, tem dinheiro ou não tem? Tem dinheiro. Tanto tem que está saltando dinheiro para tudo que é lado, entendeu? E tem muito mais. Vou te dar um exemplo. Tem um fundo, aliás, 2 fundos, só 2 fundos, que tem junto 1 trilhão e 300 e tantos bilhões, que é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o FGTS. Nenhum é do governo, nenhum é do Estado. Todos são dos trabalhadores. Fundo de Amparo ao Trabalhador e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é do trabalhador. Quem é que gerencia esse fundo? O governo. Como é que... Claro, com o Conselho Curador, né, com a participação dos trabalhadores. E esse dinheiro vai para 3 lugares. Uma parte vai para a Caixa Econômica Federal, claro que rende um jurinho, é bom para o fundo, e a Caixa usa esse dinheiro para financiamento habitacional, ou seja, para uma função social. Outra parte vai para o Banco do Brasil, sabe que eu sou funcionário do Banco do Brasil, vai para o meu Banco do Brasil. O Banco do Brasil pega esse dinheiro e financia a agricultura. Muita gente não sabe, o dinheiro da agricultura sai dos trabalhadores da cidade também, entendeu? Há juros bem baratinho, mas tem juro, é bom para os trabalhadores também, não é nem um favor, é um benefício, e os agricultores ganham um juro barato e, enfim, movimenta a economia da agricultura. E o terceiro órgão que recebe, são 3, é o BNDES, cujo dinheiro o BNDES recebe, paga um jurinho para o fundo, ou seja, compensa, e oferece também num juro bem baixo para os empreendedores, para os empresários, ou seja, os empresários, todos poderosos, ou seja, o capital recebe do trabalhador o dinheiro para o capital se alimentar. Olha que coisa linda. E aí, então, a dinheiro ajuda bem baixo. O que a gente quer nessa hora? Que o governo peça para o BNDES, devolva um pouquinho, não precisa devolver tudo, peça para o Banco do Brasil, devolva um pouquinho, pede para a Caixa, devolva um pouquinho e devolva um tanto para quem é o seu dono. O Bolsonaro não devolveu esses dias, há 6, 7 meses atrás, R$500 de fundo de garantia para os trabalhadores? Foi, não foi? Pois é, alguém estava pedindo? Ninguém estava pedindo. O Bolsonaro ofereceu, porque a economia estava chocando, estagnada, né? Como a gente brinca lá, chocando os ovos da gança, né? Estava estagnada, então ele deu R$500 para cada um para alimentar. Bem no fim, acabou virando, conforme o caso, chegou até R$999, entendeu? Quem tinha 1.000 na conta pode tirar os 1.000, e quem tinha mais só tirou 500, e depois pode tirar no aniversário. Ou seja, por que o Bolsonaro deu? Ele deu porque não era dele, se fosse dele, ó, aqui que ele ia dar. Ele devolveu. Ora, se tu não estava pedindo 500,
Se tu precisava, mas não pedia, agora que tu precisa e tu pede, tem que dar 1.000, entendeu? Ou seja, tem dinheiro. Eu te dei exemplo de 2 fundos. O Brasil tem mais de 400 fundos. Claro que os outros são menores, né? Mas tem dinheiro, sim. É uma questão de prioridade de escolha. E agora a escolha é pela saúde, é pela vida, é pela salvação das almas. É salvar CPF. Cuidar de CNPJ, mas salvar CPF. E depois que a gente salva o CPF, a gente que estava cuidando do CNPJ termina de salvar o CNPJ. É isso mesmo, né? Então, eu gostaria de mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão nos acompanhando, que são teus amigos também. O Renato Nogueira, lá de Camaquã. Grande, vai ser prefeito ou vice, ele vai ter que escolher lá em Camaquã, né? Nós estamos na torcida, mas vai ser da linha de frente. Nosso grande. Um beijo muito grande para essa cidade tão querida, né? E que tem uma passagem tão bonita da história política do meu avô Leonel Brizola, lá no banhado do colégio, né, Pompeu? Assentamento, grande assentamento. Um abraço também para o Voner, de Passo Fundo, para o Cristiano, de Venâncio Aires, para a Ângela Coelho, aqui de Porto Alegre, o Lucas, lá de Canguçu. Também estão nos assistindo fora do estado, né, Pompeu? Porque agora a gente já está acima. Queria mandar um abraço para o Aurélio, que está lá direto de Manaus, essa cidade que está sofrendo tanto, né? Um abraço carinhoso aqui do povo gaúcho, a esse povo tão guerreiro e que vai sair dessa com certeza, com toda a sua força, e que o governo federal olhe, né, para esses estados que estão tão precisados e que, inclusive, porque sabe o que eu acho mais triste, Pompeu? É porque quando as pessoas entram lá para dentro do hospital, elas são separadas da sua família, você não tem como acompanhar, e muitas delas nunca mais nem vêm, né, porque não podem nem enterrar. Então, vamos dizer assim, Cortou um pouco. Cortou ou terminou? Acho que trancou a nossa live. Trancou. O caiu. Ela estava falando e trancou. Acho que vai voltar. Não. Oi, Ju. Trancou? Caiu, né? Aham. Não, pode retomar aí, eu tô aqui, fica tranquilo. Tá ok. Tá bem, beijo. Eu quero beijo. Eu quero ir pra Maquiné amanhã. Depois do meio-dia. Não. Hã? Por quê? Então nós ia fazer churrasco, então não vamos fazer. Hã? Nós ia fazer churrasco, então não vamos fazer. Não, pode fazer sim. Não, mas aí tem que... Hã? Meio-dia vão sair amanhã? Não, depois do meio-dia. Saindo daqui 1 hora, tá bom. Então dá pra fazer. Hã? Será? Mas aí você acorda à tarde. Não, mas ele acorda mais cedo. Eu acordo. Não digo que depende de ti, tu não vai fazer nada. Não, fazer isso aí, churrasquinho. Né? Ó, Pompeu! Mas faz pouca coisa, faz ali. Aí, Pompeu. Oi. Voltamos. Mas era tudo. Esse também é um problema que acaba que acontece, né? A gente sabe que é complicado. Mas eu até ia te falar, Pompeu,
ali, né, a gente estava falando lá ali de Manaus e tal, também tá aqui nos mandando um abraço, o Ari, lá de Foz do Iguaçu. Eu queria agradecer que todo mundo que está nos acompanhando esse bate-papo, que é algo que a gente gostaria de estar fazendo ao vivo, né, Pompeu? Mas, enfim, agora nós estamos fazendo por esse caminho. Eu queria te falar, a gente já, claro, já está quase indo para o final, mas antes eu gostaria de um assunto, assim, importante, porque tu tocou num ponto muito importante para nós, Pompeu, eu acho. Nós, os trabalhistas, né? A tal da concepção de Estado, né, Pompeu? A gente vem num tempo, assim, onde há um discurso muito forte, né, contra o Estado, que o Estado é inchado, que tudo que é do Estado não presta, que tem que diminuir salário de servidor público, que tem que diminuir, tanto é a PEC, né, que congelou os gastos em saúde, educação, e olha, nós temos o SUS é um grande sistema de saúde, mas vem sendo sucateado ano após ano, e talvez nós tivéssemos até melhor se o SUS tivesse cumprido, né? Porque a gente não tem como parar de investir em saúde, educação e segurança. Bom, na contramão disso, logo que chega a pandemia, o governo Bolsonaro resolve dar, então, 1,2 trilhões aos bancos. Para que os bancos pudessem emprestar, né? E todos que foram se socorrer dos bancos, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, chegaram lá em plena pandemia e os bancos aumentando os juros. Os bancos que não pagam nada de imposto. Essa dívida estratosférica que nós temos é porque a gente não para de mandar dinheiro para banco, sem cobrar nada em troca. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que nós, trabalhistas, temos talvez uma chance, se nós tivermos a didática para explicar para a nossa população, principalmente para a população mais carente, que é quem mais precisa do Estado, o quanto esta falácia, né, de Estado mínimo hoje está caindo por terra. Juliana, tu tocas assim numa questão crucial. Veja bem, o PDT nacional, através da direção nacional a que tu pertences também, é agente também da direção nacional, é dirigente, e eu também, enquanto deputado federal e presidente estadual do PDT, a direção nacional, com a bancada federal, entrou na justiça, no Supremo Tribunal Federal, com 3 ações. Olha a coisa mais linda a gente poder dizer isso. A primeira ação foi no sentido de que o Bolsonaro não pudesse interferir nos estados e nos municípios quanto à questão do isolamento social, das políticas de distanciamento e de isolamento social, que os estados estavam fazendo, no caso, o governador Eduardo Leite, e os municípios estavam fazendo. Uma ação do PDT. E o Supremo deu uma liminar e tirou essa autoridade do Bolsonaro. Ele ficou muito bravo conosco, mas é 2 serviços, um serviço embrabar, outro amansar. Nós não estamos preocupados com ele, nós estamos preocupados com a doença, com o vírus, com a população, com o cidadão e como a gente tem que fazer para combater o coronavírus. Se dependendo do Bolsonaro, estava todo mundo infectado, porque ele queria liberar o geral. Bom, ganhamos essa ação. E aí foi julgado, agora definitivamente foi mantido. Tanto que ele fica dizendo, os prefeitos e os governadores que mandam. É ação do PDT, do Partido Democrático Trabalhista. A segunda ação rumorosa que o PDT fez foi essa que entrou contra o Bolsonaro para nomear o Ramage. Essa ganhou mais comentário. Foi o PDT que entrou, porque o Moro denunciou que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal por conta de queria saber das investigações que a Polícia Federal estava fazendo em função das fake news que envolvia deputados do PSL e do governo, envolvia os filhos do Bolsonaro nas investigações, envolvia aquela gabinete do ódio que fazem esses atos contra a democracia. Então, eles queriam que a Polícia Federal informasse ele de maneira sorrateira o que a Justiça estava descobrindo, o que a polícia estava descobrindo e mandando para a Justiça. O presidente não pode fazer isso, ele pode intervir administrativamente, mas em termos processuais ele não pode. Nem o governador pode na Polícia Civil e nem o presidente da Polícia Federal. Bom, o PDT entrou com a liminar, ganhou, ele recorreu agora e o ministro Alexandre de Moraes manteve a liminar. Chora
mas pode chorar, que não adianta chorar. Aliás, eu acho que ele chora lágrimas de crocodilo, né? É um choro falso. A terceira ação judicial que o PDT entrou foi contra os bancos, que quase ninguém fala. Nós entramos exatamente por conta disso que tu estavas dizendo. O pessoal vai no banco, na pandemia, assim como subiu o preço das máscaras, subiu o preço das máquinas de respirar, subiu o preço das EPIs, o equipamento de proteção individual, subiu o preço do álcool gel, vergonhosamente, o PDT, pá. Os bancos subiram o juro? Ah, é? Tá, vai ter. Entramos no Supremo, e o Supremo deu a liminar. E os bancos tiveram que voltar atrás, e na pandemia eles não podem mexer no juro. É o juro da TJLP 3,75, eles não podem cobrar mais do que vinham cobrando. Ou seja, tem 3 tipos de empresas lucrativas nesse Brasilzão de Deus. Primeira, banco bem cuidado. Não tem o que dê mais lucro do que banco bem cuidado. Segundo, aliás, se tu tiver de bem com a esposa ou de bem com o marido e passar na frente do banco e chamar ele de meu bem, o gerente te chama lá, vem, vamos penhorar também. Ele penhora tudo que é bem, né? Então, é uma brincadeira, mas é para as pessoas gravarem. A segunda empresa muito lucrativa é banco mal cuidado. Ou seja, dá tanto lucro que não precisa nem cuidar direito, que dá lucro igual. E a terceira empresa lucrativa é banco quebrado. O banco quebra, o governo banca, o banqueiro sai faceiro, o povo paga a conta e o banqueiro sai dando risada. Então, nós não podemos ter dó de banco, porque banco não tem dó da gente. Então, nessa hora, nós temos que apertar os bancos, porque eles têm dinheiro, eles é que têm a riqueza. Tem 5 bancos no Brasil que mandam no Brasil. Tem 5 bancos que têm aí um patrimônio que eles administram que dá quase 50% do PIB nacional. Tem 205 famílias no Brasil, grave o que eu estou dizendo, 205 famílias no Brasil, que o seu patrimônio junto é 1 trilhão e 200 bilhões. Então, são os famosos bilionários, que juntos são trilionários. Eles, os 205, são proprietários, dono de 17% do PIB do Brasil. Então, é uma coisa exagerada. Então, tem poucos com muitos e muitos com pouco. Por isso que a gente tem que equilibrar. E esse é o papel do PDT. Às vezes nos criticam, não entendem a gente, diz que a gente quer um Estado grande demais, que a gente defende funcionário público. A gente defende o que é justo, é o que é equilibrado. O Estado não tem que ser grande demais, nem pequeno demais. Tem que ser um Estado necessário, mas ele tem que existir. Agora, onde é que estão os privados para atender a população? Se não é a prefeitura, nos municípios, se não é o Estado, nos entes federados, se não é a União. Então, a gente agora está tendo uma lição muito, muito dura para as pessoas aprenderem. E que bom que aprenda a lição. Isso vai valorizar a nossa tese, a tese do trabalhismo, a tese do Brizola, que o Ciro cobra. Eu falei ontem na televisão, exatamente daqui, com esse quadro, que é As Ruínas de São Miguel do Fundo, eu falei na condição de líder da bancada do PDT, eu sou vice-líder, aliás, da oposição, e eu disse assim que coisa impressionante, né? Nós temos o presidente Bolsonaro com todas as atrapalhadas. Lá atrás, nós tínhamos o Brizola e o Collor. E olha quem era o Brizola e quem era o Collor. Anos-luz de diferente. E, no entanto, o Collor foi presidente e o Brizola não foi. É lamentável. Agora, nós tínhamos para decidir entre o Bolsonaro e o Ciro. Decidiram para o Bolsonaro. Assim como erraram com o Brizola, escolhendo o Collor, e a gente sabe o resultado que deu, erraram com o Ciro, escolhendo o Bolsonaro. Então, eu disse que nós continuamos vivos, porque o Brizola deixou uma semente plantada. Porque em 2002, o Brizola apoiou o Ciro. Lembra daquela eleição? Apoiou o Ciro para presidente. O Brizola coordenou a eleição do Ciro nacionalmente. O Ciro ficou em 3º lugar. Chegou a estar em 1º nas pesquisas. Foi aquela que o Lula ganhou. Nós é que devíamos ter ganho aquela eleição. Mas, enfim, ficou a semente chamada Ciro Gomes. Aí eu disse que o Ciro ia ser, por nós, aquilo que o Brizola queria ser. Ele iria ser pelo Brasil o que o Brizola gostaria de ter sido. Mas como o Brizola não foi, deixou o Ciro para que ele seja pelo Brizola o que o Brasil precisa, em nome do Brizola, as mudanças para o nosso povo, para a nossa gente. Que coisa linda a gente poder dizer isso. E tem como fazer. E o Brizola lá de cima há de nos iluminar, e eu tenho convicção e tenho esperança que isso possa acontecer. Que o trabalhismo tem boas ideias, nós não somos sectários, não somos radicais. O mundo é feito de homens
mulheres e ideias medianas. Nós mesmos moramos nos meridianos, na face da Terra. Poucos moram lá no Polo Norte, poucos moram lá no Polo Sul. A maioria da população mora no meio da Terra. O equilíbrio é que se impõe. O PDT é o ponto do equilíbrio, da relação, do trabalho, do capital, da empresa, do empreendedor, do trabalho, do trabalhador, do Estado do bem-estar social. E o Ciro é o nosso representante. E eu tenho convicção, Juliana, que nós todos vamos estar juntos, e se Deus quiser, para a gente treinar esta grande vitória com o Ciro, nós vamos começar ganhando a Prefeitura de Porto Alegre, com a Juliana Brizola sendo a nossa prefeita. Tu vai estar no lugar onde teu avô esteve. Já viu? Que coisa linda. Ele foi prefeito de Porto Alegre. E aí, tu seres a prefeita de Porto Alegre, herdeira, neta do Brizola. Então, a gente tem muitos sonhos. E eu brinco assim com as palavras, que o sonho é só um sonho, quando a gente sonha só. Mas para o sonho não virar pó, é preciso, na verdade, acordar para a realidade. Mandar embora a vaidade, deixar que cresça a vontade e fazer que o sonho, aos pouquinhos, não deixe sonhar sozinho quem sonha a felicidade. Então, essa é a nossa felicidade de tu seres a nossa prefeita, se Deus quiser, e Deus quer, e o que faltar o povo de Porto Alegre vai inteirar. Anote aí. Ai, Pompeu, tu sabes que eu já te disse, né? Eu tô uma soldada do meu partido. Aquilo que o meu PDT disser é aquilo que eu vou fazer, sobretudo porque eu acho muito importante que a gente tenha uma candidatura própria, onde a gente puder ter, né, em todo esse Brasil, para que a gente possa alavancar a candidatura do nosso Ciro Gomes, porque o Brasil merece, esse povo sofrido está precisando de um bom presidente, que seja competente, preparado como ele, que tenha boas intenções e que não engane o povo brasileiro. Então, eu estou muito, eu vou te dizer, eu estou me achando, porque eu sou do PDT. Depois de todo esse teu relato, olha, nós estamos protagonizando, né? Algo que a gente acredita, porque sabe, Pompeu, muitas pessoas me dizem assim, que saudade do Brizola, puxa vida, como ele falava bem, ele falava com tanta verdade. Aí eu costumo dizer para as pessoas, a verdade que vocês identificam, na verdade, é porque ele realmente acreditava naquilo tudo que ele falava. Não era da boca para fora para agradar uma plateia aqui ou acolá, né? Ele era extremamente verdadeiro e realmente falava o que ele acreditava, tudo aquilo que ele falava, seja desde quando ele foi governador aqui, na campanha da legalidade, depois quando ele foi para o Rio de Janeiro, com todos aqueles projetos audaciosos com o professor Darcy Ribeiro. Então, é muito, assim, confortável, sabe? E me dá um conforto, como neta dele, saber que hoje a gente apresenta para o país que ele sonhou ser presidente, né? Uma proposta que não é só o Ciro Gomes, é o Ciro Gomes, todos nós, né? E tudo que o PDT representa nessa história de construção do nosso país. É um legado que vai junto. Isso, né, que vem do doutor Getúlio. Inclusive, eu quero mandar um abraço para São Borja, que está nos seguindo ali, dizer que eu amo essa terra e que, independente de qualquer coisa, dia 21 de junho estarei lá botando a rosinha vermelha no túmulo, assim como o Pompeu sempre está, né, Pompeu? Nós vamos dar um jeito lá, nem que seja de máscara, entendeu? Vamos. A gente nunca falhou, né? Não vai ser essa vez que a gente vai falhar. E, então, eu estou muito orgulhosa, sabe? Aquele debate do Ciro Gomes na Globo News, com a Amoedo. Matou a pau, né? Matou a pau. Encheu de orgulho, entende? Ele moeu o Amoedo. Literalmente. Mas, então, também, olha, eu queria te dizer que o Tiano de Alvorada está nos acompanhando. Um abraço para ele. Tem um companheiro que colocou aqui, o nome dele é Marcos, eu não consegui pegar o sobrenome dele, mas ele disse que está lá na Áustria nos vendo. Olha! Pompeu! Então, assim, Pompeu, a gente já está chegando no fim da live, né? Eu quero te agradecer demais por ter aceito esse convite. Olha, eu estou no PDT, filiada no PDT desde os meus 18 anos, né? Hoje eu já estou, olha, caminhando para os 45, agora em agosto, tá? Não conta. Então é uma vida dentro do partido. É jovem.
Eu sou jovem há mais tempo, né, Pompeu? Então, e nesses anos todos de militância, passando pela juventude e tantas outras coisas, né, a gente acabou virando colegas e tudo mais ali dentro do partido, e eu aprendi a te admirar demais, Pompeu. Tu é um cara que trabalha muito, né? Aquela frase fácil de que político não trabalha, em relação a ti, não tem o menor cabimento, tu trabalha demais, né? Sempre empenhado, e eu queria também te dizer que eu fico muito feliz em te ter como presidente estadual. Acho que tu é um grande presidente, porque a gente vê pelos companheiros do partido, né? Todos sempre sendo atendidos, tu está sempre ali disposto a intermediar, a tentar minorar as perdas, né? Então, eu considero que tu é um ótimo presidente, uma pessoa muito acessível, muito democrática, né? E que a nossa militância se sente igual contigo, entende? Se identifica contigo. Não é um presidente lá numa estátua, lá em cima, não. É um presidente comum, que bota a mão na massa, que se precisar ir para a esquina de bandeira, vai ir, se precisar distribuir panfleto, vai distribuir. Então, eu acho que a nossa militância aqui no Rio Grande do Sul se identifica muito contigo, com esse teu jeito simples de ser, direto, esse poeta que vive dentro de ti aí. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceito esse convite e te dizer que eu estou à disposição do nosso partido, tudo aqui na Assembleia Legislativa, que a Câmara Federal entender que nós podemos fazer igual, estarmos sempre nessa conexão, eu acho muito importante, Pompeu. Te agradeço, as tuas palavras mexeu com o meu coração aqui, né? Eu não mereço tudo isso, mas é muito mais fruto da tua generosidade, do carinho de mulher, de mãe, de dirigente. Aliás, tu és a nossa presidente municipal do PDT de Porto Alegre, muito, muito orgulho a gente poder fazer esse trabalho em parceria em Porto Alegre também, Rio Grande afora, Brasil lá dentro, enfim, o PDT tem a tua memória, a tua história, tem o passado de glória do Dr. Brizola e o futuro de vitória da Juliana Brizola, então, de todos nós. Cada um, nós somos um tijolinho na construção desta grande obra que é o trabalhismo. Então, nós vamos encerrando também, muito feliz. Olha, a melhor live, acho não, com certeza, a melhor live que eu fiz. Porque, que bom. Na verdade, eu estou proseando contigo aqui, nem parece que não tem ninguém assistindo nós, né? Porque é tão direto assim, é tão em casa. Mas eu queria, assim, te homenagear a ti, a minha família, as famílias que estão nos acompanhando, de duas maneiras. Uma, homenageando as mães, e a outra homenageando a família brizolista. Para as mães, eu quero dizer um poema, até porque eu não vou fazer outra live, não, hoje não tenho mais, amanhã é Dia das Mães, então eu já quero deixar aqui essa homenagem para ti, que é mãe do José Inácio e da Angelina. E da Angelina, né? São dois meninos. Eu também tenho uns quantos, mas principalmente o Ícaro e a Isis, que são os mais novinhos. Os meus pichocos, né? Então, eu escrevi, é um poema bem curtinho, que o Ícaro diz muito. E ainda bem que ele não está aqui. Se ele está aqui me vê dizendo, ele fica com ciúme. Porque ele amado! Melhor do que eu. E eu acredito que sim, porque é mais natural. Mas eu escrevi dizendo assim, Juliana, em homenagem a ti como mãe e a todas as mães, as nossas mães, a Nereida, que é tua mãe, e a Carlinda, a dona Carlinda, querida. Céu, a mãe da Miguelina, a dona Carlinda também. Minha comadre, Miguelina, né? Então, isso mesmo. E a todas as mulheres do PDT. Eu escrevi assim, dizendo: mãe, palavra sublime, que aprendi a balbuciar, meigo e doce paladar, fonte de amor e de vida. Ó minha musa querida, presente do verbo amar, que aprendi a conjugar no teu colo protetor, essência pura do amor, doce rainha do lar. Tu és a santa protetora do teu filho adorado, que mesmo sendo um renegado, para ti pouco importa. O amor de mãe tudo suporta e não deixa um filho sozinho. Tu és a luz e o caminho, que encurta as lonjuras, sacrossanta criatura, fonte de vida e carinho. Por isso é que te homenageio, ó minha santa mãezinha, querida fadra madrinha que me deu a luz da vida. Tu jamais serás esquecida por teu filho ou tua filha, minha mulher maravilha,
tu és minha estrela guia, tu és o sol dos meus dias, meu retrato de família. Essa é a minha homenagem, então. Oi, Juliana. Eu não estou te vendo. Eu não sei se tu estás me ouvindo, mas eu quero então te agradecer aqui. Ó, Pompeu. Oi. Agora eu estou te enxergando novamente. Olha, não sei, aqui na minha casa estava dando sempre tudo certo, mas agora eu não sei o que aconteceu. Acho que estamos na nossa live. Eu não sei se cortou a poesia que eu estava dizendo, eu consegui dizer toda ela. Não, tu conseguiu dizer, conseguiu. Então que bom. Então é a minha homenagem para ti. Muito obrigada. A todas as mães, as nossas mães do PDT, as mães do gaúchas, mães brasileiras, as mães que são mães, e os pais que são um pouco mães também, né? Com certeza. Mães que são pais, ou seja, aqueles que fazem um papel relevante para cuidar da vida. Essa é a hora mais importante, porque a vida não tem nada mais relevante. A vida só é vida se for vida bem vivida. Vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida, para a gente viver de bem com a vida. É isso que a gente quer para todo mundo. Muita vida. Tá bom, minha amiga? Pompeu, muito obrigada. Eu quero deixar a minha homenagem aqui também para a Fran, que é uma pessoa que eu gosto demais. Ela é muito doce, é muito querida e muito competente, eu estou vendo, né? Porque ela está te assessorando como poucos, né? Nesse momento da pandemia. É verdade. Um beijo no Ícaro, um beijo na Isis, agradecer essa tua participação e vamos continuar nos falando, né, Pompeu? A gente se encontra geralmente às quartas-feiras ali ao meio-dia na reunião da executiva com a bancada federal. Eu aprendo muito ali, inclusive contigo. E vamos tocar o barco, acho que é um momento muito difícil, muito duro, que a gente tem muito aprendizado realmente, mas o mais importante que as pessoas têm que entender que é um momento que a gente deve se cuidar e ficar em casa, dentro das nossas possibilidades, que tudo isso vai passar, porque a gente, que nem tu disse, para a gente voltar, né, a ter aquela renda que a gente tinha, a gente precisa se cuidar primeiro da saúde, para depois, então, a gente correr atrás disso tudo. Obrigada, Pompeu, um beijo grande para ti. Obrigado, amada, obrigado pelo carinho, que todos se cuidem, a recomendação final que fica, quem puder fazer quarentena, faz, quem não puder fazer quarentena, distanciamento social, a máscara é fundamental nessa hora, a asepsia das mãos, a gente vai vencer e nós nunca vamos ser mais iguais, felizmente, nem o mundo vai ser igual, nós vamos ser muito melhores, nós vamos ser, sabe o quê? Gente, seres humanos, seres mais humanos, é isso que o mundo precisa e nós haveremos de ser um pouco mais daquilo que o mundo precisa para sermos melhor para o mundo. Além de nós darmos um mundo melhor para os nossos filhos, a gente ajudar a preparar filhos melhores para o mundo, é isso que a gente deseja. Que Deus te ilumine, muito obrigado. Sorte. Beijo grande para você, se cuidem. Beijo para todo mundo. Muito obrigado.